Em março de 1970, o jornal britânico Daily Mirror promoveu o rally mais difícil que o mundo já tinha visto. A ideia era sair de Londres em abril e chegar na Cidade do México no fim de maio, a tempo da cerimônia de abertura do Mundial de 1970. Pilotos de vários países competiram e o prêmio foi para o finlandês Hannu Mikkola e seu copiloto, o sueco Gunnar Palm. O rally durou 38 dias e teve trechos de barco atravessando o Oceano Atlântico. Em maio, a corrida passou pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro e por São Paulo. Dois brasileiros, o Ivan e o Fael, tiveram uma ideia: comprar um Fusca 1962, pintar um número 15 nele e partir para o México seguindo a trilha do rally, fingindo que estavam inscritos. Eles chegaram ao México a tempo e conseguiram assistir aos Jogos do Brasil e ao tricampeonato histórico. 40 anos depois do primeiro torneio mundial de futebol, era a primeira vez que o mundo parecia realmente ser o mundo, com seleções de vários continentes jogando partidas que eram transmitidas via satélite para todos os cantos do planeta. O final da história a gente já conhece. A consagração máxima do futebol brasileiro e do maior jogador de futebol de todos os tempos, coroado rei e tricampeão do mundo no México. Aqui a gente vai falar um pouquinho da estrada que pavimentou esse sucesso e o tricampeonato mundial. Afinal de contas, futebol é o caminho. Essa foi a deixa para ver a vinheta agora. Esse pequeno caos dos infiltrados no rally mostra que a paixão do brasileiro por carro e por futebol são muito antigas. E ninguém entende melhor dessas paixões do que a Localiza, a nossa grande parceira que está com a gente nessa viagem pela história do futebol. A Localiza está presente em 7 países da América Latina, entre eles o Brasil e o México, sede do nosso tricampeonato e que vai receber alguns jogos esse ano também. Na hora de viajar, quanto mais simples, melhor, e a Localiza quem te ajuda com essa simplicidade para rodar por aí sem dor de cabeça. Em jornadas como essa, o caminho é tão importante quanto o destino, e a Localiza te deixa tranquilo para poder curtir com calma cada etapa dessa história. Se eu fosse você, eu escaneava esse belo QR Code que está aparecendo no canto da sua tela nesse momento, ou clicava no link que está no topo da descrição. Lá você vai direto para o site da nossa campanha. Obrigado demais aos amigos da Localiza pelo apoio nessa série de vídeos e nessas pesquisas, nessas viagens pela história do futebol. Tamo junto. A história do Brasil de 70 começa muito antes da bola rolar no México. É possível começar a contar ela por vários momentos diferentes. Eu quero começar por Bangu. Há 3 meses do Mundial de 70, o Brasil se preparava para enfrentar o Bangu em um jogo-treino. Não era uma novidade. O Bangu já tinha feito treinos contra a seleção antes de outras Copas do Mundo, como em 50 e em 66. Só que dessa vez, o jogo ganhava contornos mais dramáticos do que deveria, digamos assim. A ideia do técnico João Saldanha era fazer testes. E o treinador do Bangu, o Flávio Costa, que tinha treinado o Brasil em 1950, só queria não ser goleado. Um grande público compareceu ao estádio de Moça Bonita. Eram os funcionários da fábrica de tecidos Bangu e sócios do clube. A chuva e o mau tempo atrapalharam as observações da comissão técnica. E fora de forma, o Pelé foi bem marcado. E o Bangu quem abriu o placar quando o Aladim chutou na trave e o Paulo Mata pegou o rebote com gol vazio. A seleção empatou com um gol contra do zagueiro Moraes, que segundo relatos dos jogadores, deveria ter sido anulado. E ficou nisso. Brasil 1, Bangu 1. Seria mais um jogo-treino para corrigir erros, difícil e um pouco confuso, como são vários jogos preparatórios. Se não fosse essa, a última partida do João Saldanha no comando da seleção brasileira, há 3 meses do Mundial. O Saldanha teve uma trajetória curiosa como técnico da seleção. Apesar de ter sido jogador e comandado o Botafogo campeão carioca de 57, ele era muito mais conhecido como jornalista e comentarista. Era um dos maiores críticos dos dirigentes brasileiros e nunca escondeu seu posicionamento político, mesmo em tempos de repressão. Era criticado pelos seus vários inimigos e defendido por alguns dos seus amigos, que talvez nem fossem tão amigos assim. Ele não era técnico de nenhuma equipe, porque ele não tinha vínculo com nenhuma equipe no Brasil. Então ele podia fazer e desfazer sem a preocupação de agradar A ou B. É por isso que eu sou totalmente a favor de Saldanha na seleção. Ninguém entendeu muito bem e a contratação foi vista como uma jogada política da Confederação Brasileira. Para espantar as críticas ferozes da imprensa, nada melhor que colocar um deles no comando do time. O Mundial de 4 anos antes, o da Inglaterra, tinha sido trágico para o Brasil. A gente era bicampeão do mundo e acabou eliminado na fase de grupos. Moradores do bairro do Meia, no Rio de Janeiro, saíram às ruas em cortejo com um caixão improvisado, simulando o enterro do técnico Vicente Feola e cantando uma paródia do samba Tristeza de Ari Cordovil com a seguinte letra: eu não vou cantar, mas eu vou declamar.
Feola, por favor, vá embora. É o Brasil que implora. Está vendo o meu fim. Ele foi embora. E a culpa caiu nas costas da preparação do Brasil, extremamente bagunçada e caótica, com um monte de jogadores convocados o tempo todo e nenhum time titular fixado. Ele foi substituído pelo Aimoré Moreira, campeão do mundo em 62, que durou um ano e acabou demitido, substituído pelo João no começo de 69, que já chegou tentando resolver o problema que ele mais apontava como comentarista em 66. Eu antes eu dizia que sabia a seleção alemã e não sabia do Brasil, agora eu sou as duas. Sob o comando dele, o Brasil disputou e venceu todos os seus 6 jogos nas eliminatórias da Copa de 70, contra Paraguai, Colômbia e Venezuela. E apesar de não ser apontado como um time brilhante, era consenso que as coisas estavam melhores do que antes. Então, por que demitir? Existem várias versões sobre a demissão do Saldanha. Uma complementa a outra e até hoje existe o debate de qual teria pesado mais. Vamos por partes. 3 de setembro de 1969. Logo depois de se classificar para o Mundial, as feras do Saldanha foram jogar um amistoso contra o Atlético Mineiro no Mineirão e acabaram derrotados por 2-1. O gol da vitória do Galo tinha sido marcado pelo atacante Dario, o famoso Dadá Maravilha. Quem era muito fã do Dadá era o presidente da República, que defendia publicamente a convocação dele para a Copa. Ao saber das opiniões do presidente, o Saldanha falou uma frase que marcou a história do futebol brasileiro. O Brasil tem 80 ou 90 milhões de torcedores, de gente que gosta de futebol. É um direito que todos têm. E nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. Corta para março de 1970. Há poucos meses da Copa, a seleção fazia treinos no Rio de Janeiro e a situação do Saldanha era incerta. O time tinha se classificado, mas não inspirava muito otimismo para o título. Durante o dia, na rádio, o técnico do Flamengo, o Justric, tinha criticado o Saldanha. Eles eram desafetos públicos e as farpas tinham começado depois do jogo contra o Galo, que teve o próprio Justric como treinador vencedor. O Saldanha reagiu às críticas da forma mais Saldanha possível. Foi armado até a concentração do Flamengo tirar satisfação. Agora eu vou acabar com essa história de ser ofendido publicamente por esse cara. Felizmente, ele acabou não achando quem estava procurando e acabou não dando em nada. Isso foi numa quinta-feira. No sábado seguinte, o Brasil fez aquele amistoso contra o Bangu. Foi a gota d'água para um trabalho que parecia emperrado. Ou a desculpa perfeita para se livrar de um cara que gerava muitos problemas para quem comandava. Na terça-feira depois do jogo, o Saldanha aproveitou para divulgar a escalação do time que ia enfrentar o Chile no amistoso seguinte. Uma escalação sem o maior de todos, o Rei Pelé, que, entre aspas, jogou mal todas as 18 partidas que fez comigo e, além de tudo, está sofrendo de miopia. O Pelé explicou que realmente tinha uma miopia, mas que ela nunca tinha atrapalhado a carreira dele, e na quarta-feira, o Brasil amanheceu sem técnico. O escolhido para substituir o Saldanha foi um bicampeão mundial como jogador, Mário Jorge Lobo Zagallo, que tinha uma missão de transformar todos aqueles jogadores num time. Às vésperas de entrar em campo, o Pelé dizia que dessa vez o time tinha se preparado bem e que a grande arma era a humildade. O rei do futebol tinha vivido um conto de fadas em 1958, uma lesão que o fez ver de fora o bicampeonato em 62 e a morte de um sonho em 66. Para o seu 4º Mundial, aos 29 anos e já tendo marcado 1000 gols na carreira, ele tinha um time de respeito para ajudar. Um deles, o armador Gerson, uma espécie de segundo técnico em campo. O Edu, ponta esquerda do Santos, tinha perdido a posição para o Rivelino, craque do Corinthians. Era uma inovação tática do Zagallo, que queria um cara que participasse mais do meio de campo. E a revista Placar denunciava um complô dos técnicos europeus, que supostamente estariam ensinando seus jogadores a machucar o Pelé sem serem expulsos. Dessa vez, a seleção tinha mais tempo, mais jogos e mais preparo do que os anos anteriores. Só que chegou ao México sem ter conquistado totalmente os torcedores. Chegar cedo era parte da intensa preparação que estava fazendo a seleção, que pouco tempo antes do Mundial não tinha um time titular definido. Uma das principais dúvidas era se Pelé e Tostão podiam jogar juntos. As questões táticas acabaram sendo resolvidas e, segundo a revista Placar, não pelo Zagallo, e sim pelos jogadores. Conversa com Zagallo. O entendimento foi assim, segundo Gerson. Foi uma conversa franca e amiga. Não impusemos nada, mas procuramos ajudar o Zagallo a resolver os problemas que ainda tinha para escalar o melhor time, ou aquele que pudesse se transformar no melhor. Os três analisaram jogador por jogador e até o sistema. O Zagallo foi escutando, discutindo e entendendo. Quando a reunião terminou, Gerson, Pelé e Carlos Alberto não tiveram garantia de que a escalação final seria a do jogo contra a Áustria, mas ficou claro que Zagallo concordava que tinha sido o melhor time.
O time que tinha enfrentado a Áustria no amistoso antes de viajar para o México era o seguinte: Félix no gol, Carlos Alberto na direita, Brito e o volante Piazza recuado formariam a zaga e Marco Antônio na esquerda. O Rogério na direita e o Rivelino na esquerda, que não era muito a dele. Pelé e Tostão no ataque e o Dadá, finalmente convocado, no banco. E o novo Brasil, que fez amistosos contra times do México, era mágico e eficiente. Tava tudo pronto. Só que esse não era o mesmo time que ia acabar estreando no Mundial. O Marco Antônio deu lugar ao Everaldo na lateral, e o Jairzinho entrou no lugar do Rogério, contundido e cortado durante a preparação. Tostão sofria com um problema sério na vista, e chegou até a propor ir embora do time para não atrapalhar, mas acabou sendo mantido como titular, passeando pela concentração de óculos escuros. O Mundial de 70 ia ter algumas novidades. Ia ser o primeiro transmitido ao vivo e a cores, para vários países, mas não para o Brasil. Aqui até foi ao vivo, mas em preto e branco. Em todo caso, era uma integração mundial quase sem precedentes. 70 foi também o primeiro torneio a usar cartões vermelhos e amarelos para marcar infrações. A ideia é atribuída ao árbitro britânico Ken Aston, que queria deixar mais claras a todos as infrações marcadas pela arbitragem. O código de cores tinha sido inspirado nos sinais de trânsito. Foi também o primeiro mundial a permitir substituições. O Brasil ia estrear contra a Tchecoslováquia. O técnico deles tinha dado uma entrevista antes do mundial dizendo que o time do Brasil era lento e sem garra. E no dia 3 de junho de 1970, o Brasil entrou no campo do estádio Jalisco, em Guadalajara. Por causa das transmissões de TV, que tinham que ter bons horários na Europa, vários jogos foram marcados para a hora do almoço no México, o que fazia com que o calor fosse um elemento fundamental das partidas. Foi a Tchecoslováquia quem abriu o placar com Petras, mas o Brasil respondeu rápido com uma patada do Rivelino em cobrança de falta. A partir daí, domínio total das feras do Zagallo. O Pelé tentou virar o jogo e acabou protagonizando um dos momentos mais famosos da história das Copas. Um chute do meio de campo, o famoso gol que o Pelé não fez. Mas não fez falta, porque o Brasil fez mais 3. Um com ele mesmo, numa jogadaça, e 2 do Jairzinho, 2 pinturas. Uma recebendo um lançamento e outra numa jogada individual. Vamos lá! E lá vai ele! Mais um! É o segundo, é o terceiro! A goleada na estreia era fundamental para tirar o peso, claro, mas também porque o jogo seguinte era apontado como o mais difícil de todos, contra a campeã mundial, Inglaterra. A vitória contra a Tchecoslováquia tinha deflagrado um clima de carnaval no Brasil, mas os europeus ainda tinham dúvidas. Como o Brasil se comportaria contra um oponente de verdade? E a gente tinha um desfalque importante. O Gerson tinha se machucado na estreia e acabou substituído pelo Paulo César Caju. Brasil e Inglaterra foi um jogo duro. Tanto que o lance mais famoso dessa partida é uma defesa do goleiro deles, o Gordon Banks, quando o Pelé alçou voo para pegar o cruzamento que veio pela direita. A diferença entre os dois últimos campeões do mundo foi um gol. Os jornais ingleses celebraram o impecável rei, o homem que a Inglaterra mais temia, e o Zagallo atribuía a vitória ao melhor preparo físico do Brasil. E a gente ia pro terceiro jogo contra a Romênia, tranquilo e classificado. Sem Rivelino e Gerson, o Brasil fez o seu pior jogo na fase de grupos. Pelé abriu o placar numa cobrança de falta, o Jairzinho ampliou, a Romênia diminuiu, mas rapidamente o Pelé fez mais um, e os romenos ainda fecharam o placar em 3-2. E os jogadores da Romênia terminaram o jogo dizendo que o ataque do Brasil levava a defesa nas costas. O adversário nas quartas de final ia ser o Peru, do técnico brasileiro Didi, craque do Mundial de 58. E ele dizia que qualquer resultado do jogo ia deixar ele feliz. Que bom, Didi, porque deu Brasil. O Peru tinha um time forte e talentoso, comandado pelo astro Teófilo Cubillas. Mas não foi páreo para o time titular do Brasil, que abriu 2-0 com Rivelino e Tostão. A gente tomou um gol do Galhardo, ampliou com o Tostão de novo, tomou mais um do Cubillas e fechou a conta com mais um gol do Jairzinho, a essa altura já cristalizado como o Furacão. Destaque do jogo, o Tostão, que por muito pouco não tinha abandonado a seleção antes dos jogos começarem, se emocionou chorando com o Pelé. O adversário das semifinais ia ser o Uruguai. A ideia era começar o jogo com cautela e decidir com paciência, sem pensar no trauma da final de 50 que a gente perdeu para eles no Maracanã e que naquela época ainda era uma coisa bem viva. O Brasil parecia ter sentido o jogo, tanto que saiu atrás no placar num apagão da defesa. O Clodoaldo empatou ainda no primeiro tempo e os times foram pro intervalo empatados. E aí brilhou o Zagallo, que fez o que sabia fazer de melhor. Deu um mega esporro e mudou o ânimo do time.
que voltou acelerado e fechou a vitória com gols do Jairzinho e do Rivelino. Mas existem duas cenas desse jogo que ficaram mais famosas do que os gols. As imagens de violência do time do Uruguai para cima do Pelé e do Pelé revidando, e o famoso drible de corpo no goleiro Mandzukiewicz, mais uma imagem lendária da iconografia do Rei Pelé, que infelizmente acabou indo para fora. O Brasil ia enfrentar a Itália na final e não podia ter um adversário mais oportuno. Eram as duas seleções que tinham naquela época 2 títulos mundiais cada. Pelas regras, quem ganhasse o terceiro ficava com a posse definitiva do troféu, que tinha recebido o nome do ex-presidente da FIFA, Jules Rimet. Era o jogo do século e os italianos estavam otimistas. Tantos anos depois, é difícil descrever esse jogo sem falar muita coisa que hoje em dia é óbvia. Já se falou praticamente tudo do que aconteceu naquela tarde. A coroação máxima do futebol brasileiro e de Pelé, tricampeão do mundo. Foi ele quem fez o primeiro gol voando para cabecear, e é da comemoração desse gol essa imagem que frequentemente aparece por aí. A Itália empatou depois de uma falha esquisita do Clodoaldo, e foi o Gerson quem colocou a gente de novo no placar, com um chutaço de longe. O terceiro foi do Jairzinho, que se tornou o único jogador da história a marcar gols em todos os jogos de um só mundial. E o quarto é difícil de descrever. Provavelmente o gol mais emblemático da história da seleção brasileira. Uma bola que passa por todos os nossos gênios, até chegar em Carlos Alberto Torres fuzilando. Vai Jairzinho agora na ponta canhota. Passou inteira. Jogou pelo miolo. A Pelé, tira o braço à direita. Carlos Alberto, atenção, olha lá. O jornal Corriere della Sera da Itália lamentava o resultado, mas não criticava os 11 homens que, mesmo sofrendo gols, demonstraram não querer desistir diante dos campeões. E o Brasil voltou para casa com o tão sonhado tricampeonato do mundo. Recebido com festa, um feriado nacional e a certeza de que todo esse caminho pavimentado até o México tinha valido a pena. E geralmente é o que acontece ao longo da jornada que faz o destino final ser tão gostoso de viver. Foi para celebrar tudo isso que a gente criou essa série, que resgata as grandes histórias do futebol brasileiro com o apoio inestimável da Localiza. É a Localiza quem simplifica o seu caminho com um aluguel de carros prático e que cabe no seu bolso. Para viver a sua jornada com mais tranquilidade do que a seleção brasileira de 1970, vale a pena contar com o apoio deles. Se eu fosse você, eu já baixava o app da Localiza e já dava uma olhada em tudo que eles têm para te oferecer. Afinal de contas, futebol é o caminho e quem te ajuda em todas as etapas dele é a Localiza. Se você gostou desse vídeo, eu te peço como sempre para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, porque isso leva o vídeo para mais pessoas e passa pra gente a mensagem de que isso aqui está sendo bem feito. Esse vídeo faz parte da série que a gente está fazendo com o apoio da Localiza, que se chama Futebol é o Caminho. É o segundo vídeo, e se você perdeu o primeiro, eu vou deixar ele aqui no canto para você clicar. Ele fala sobre as dificuldades de se criar o primeiro Mundial da história em 1930. Ficou muito legal, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Clica aqui que você continua nessa jornada com a gente. Um abraço, tamo junto, é nóis.